Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com o programa Boa Vontade Entrevista e hoje falaremos sobre um tema que é muito importante, principalmente nesse período de transformações muito velozes no mundo que nós estamos vivendo, profissões do futuro. O nosso convidado aqui no programa Boa Vontade Entrevista é o professor Jorge Bittencourt, professor e consultor empresarial, diretor regional do Recomendo Business Network para a Flórida Central. Professor, falando conosco direto dos Estados Unidos, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela gentileza com a nossa equipe. Obrigado a você, Alain, muito obrigado pelo convite, é um privilégio participar com você do programa. Professor, para que a gente possa localizar melhor o nosso telespectador, o que nós podemos entender de profissões no futuro? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, mas o que nós podemos entender do que esperar para os próximos anos, hein? Alain, antes de iniciar toda essa crise pandêmica decorrente aí do Covid, nós falávamos de futuro e nós olhávamos para 2, 5, 10, 15 anos. Hoje a gente olha para uma semana, um mês, 6 meses, porque os cenários mudam muito rapidamente. E o que vem acontecendo agora, do início de 2020 para cá, foi uma aceleração muito forte do que já vinha acontecendo com o mundo em relação a esse posicionamento de profissões no mundo, tá? Muitas empresas já tinham começado a trabalhar com home office, muitas empresas já tinham começado a automatizar determinadas atividades, não necessariamente substituir por robôs, mas fazer uma transformação digital, o que iria baratear custos e também agilizar processos. A preocupação era em relação também a manter empregos, em manter qualidade no trabalho, porque por mais automatizado e transformado digitalmente que a sua empresa seja, a qualidade é dada pelo ser humano e isso vai continuar. Existe uma das profissões que eu vou conversar com você um pouco mais na frente, é o sujeito que vai fazer o coach para a máquina, para ensinar para a máquina a usar o linguajar adequado, usar os jargões corretos, porque senão a pessoa acaba desistindo de manter esse contato muito automatizado. Mas, enfim, já havia um processo natural de modernização de processos, de plataformas, e a pandemia acelerou, né? Nós fomos aí tragados por essa realidade e obrigados a viver uma realidade que nós não estávamos acostumados ainda. Mas eu diria para você que não só as profissões do futuro me preocupam, as profissões do presente também me preocupam, porque hoje o presente está tão próximo desse futuro que a gente não sabe quanto tempo pode planejar, que se você não se der conta do que faz agora, possivelmente você não se prepara para essa evolução para um futuro de curto, médio e longo prazo. Então, já existia uma tendência natural de modernização e de mudanças e que a pandemia veio trazer aí uma enorme velocidade para isso. Então, a gente já vinha falando antes da pandemia de recepcionistas vão desaparecer, motoristas vão desaparecer com os carros autônomos e tal. Só que isso trouxe um outro colorido para o cenário. Então, outras coisas que estavam aí ainda no plano de organização e planejamento tiveram que ser colocadas em prática imediatamente. Isso nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós somos obrigados a ter toda uma estrutura e toda uma preparação para fazer uma entrevista dessa de alto nível, e às vezes com pessoas que não estão acostumadas com tecnologia, não sabem apertar o botão, não sabem mudar isso, não sabem se comportar diante das câmeras, que é muito difícil, você jornalista sabe disso. Então eu acho que é o momento do aprendizado mesmo, e eu tentando responder mais objetivamente para você, as profissões do futuro ainda não estão completamente definidas, porque os cenários ainda estão mudando muito. Mas a gente pode pontuar algumas. Todo mundo que trabalhar, por exemplo, com conexões, com networking, terá nos próximos, nesse futuro de curto prazo e de médio prazo, um espaço enorme para desenvolvimento. Porque eu não acredito em empresa alguma que sobreviva sem conexões poderosas para o próximo período. Conexões poderosas. Já vinha acontecendo já há algum tempo, Alain, as empresas estavam deixando de fazer algumas atividades que faziam no passado, tipo logística, distribuição, venda,
e terceirizaram, eu gosto da palavra parceirizaram, engenharia de software, né? Aplicativo. Hoje tem aplicativo para tudo. Né? O motor que abre e fecha a porta da garagem aqui da minha casa quebrou. E aí eu falei, caramba, que negócio é caro. O cara falou, vou lá ver. Eu entrei com ele aqui, $170, você controla pelo celular. Eu estou no Brasil, se eu quiser abrir a porta da minha garagem, eu abro a porta. Um negócio assim do outro mundo na minha cabeça. Eu gosto de dizer isso, a arquitetura de realidade virtual é uma profissão absolutamente aberta de crescimento sem limites. Né? E como eu te disse antes, o coach para a máquina, o coach para tudo que seja virtual. A máquina vai te atender, por melhor que ela seja. Primeiro, tem aquela voz metalizada. Segundo, tem uma quantidade de respostas possíveis. E aí, quando ela identifica, por exemplo, o meu sotaque carioca, eu posso ensinar a máquina a dizer, e aí, brother, tudo bem, irmão? Cara, acabei de humanizar o processo e fidelizar aquele cliente. Então, tem algumas coisas que estão sendo percebidas como essenciais. Mas, enfim, ainda é muito prematuro dizer o que vai acontecer no nosso futuro. Professor, me recordo que muitas matérias surgiram, até quando esse tema Profissões do Futuro foram aparecendo. Muitas matérias naturalmente surgiram, algumas profissões vão acabar, outras não serão mais as mesmas, é o que nós temos visto, como o senhor bem disse, numa velocidade muito grande. Mas só que ao mesmo tempo o lado humano, as pessoas começaram com aquele receio. Meu Deus, mas aí eu perco meu emprego, vou ser substituído. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, as pessoas elas estão efetivamente preparadas? Digamos, é fácil conseguir acompanhar essa velocidade de transformações? O que o senhor pode dizer para as pessoas que acompanham agora que tem aquela insegurança? Será que eu vou perder o meu emprego para uma inteligência artificial que faz parte da nossa vida em todos os sentidos possíveis? Bom, eu diria que ao longo de toda a história da humanidade, muitas profissões terminaram e outras surgiram. Enfim, por necessidade de uma demanda diferenciada do mercado. As pessoas, que somos nós, que executamos tarefas, que devemos perceber para onde devemos levar o nosso barco. Mas quem fica parado esperando que alguma coisa externa resolva o seu problema, ele dificilmente terá um futuro, um espaço nesse futuro. O que eu quero dizer com isso? Não tem mais jeito, não tem mais espaço para você ficar esperando que qualquer coisa que venha de fora, tipo uma vacina, não deixe o seu futuro na mão de ninguém, de empresa nenhuma. O seu futuro está na sua mão. A empresa pode investir em você, claro, ela pode pagar um curso de idiomas, pode pagar um curso de tecnologia, uma pós-graduação, um mestrado, ok, ela pode. Mas cabe a você brigar por isso e você construir o seu desenvolvimento futuro. Eu acho que nós temos uma capacidade infinita de crescimento. Eu diria infinita porque nós não sabemos qual é esse limite, tá certo? Mas pelos estudos, nós usamos uma pequena parcela da nossa capacidade intelectual para poder desenvolver soluções. Então, eu digo que qualquer profissão que acabar, e olha, eu sou professor universitário há 30 anos, e eu já ouvia que a função de professor vai ser substituída pela máquina. Eu digo, que bom, então eu vou ajudar a máquina, vou abastecer a máquina de conteúdo para poder gerar. Então, hoje eu trabalho, minhas aulas estão todas nas plataformas, e até ganhando mais do que eu ganhava como professor presencial. Agora, se eu ficasse esperando que as faculdades continuassem me chamando para dar aula presencial, a partir do final do ano passado eu estaria desempregado. Porque fecharam as faculdades, elas tiveram que parar durante 5, 6 meses. Esses ventos, essas tempestades, elas não avisam com 6 meses de antecedência, elas chegam. Você que tem que se preparar adequadamente para dizer, eu tenho capacidade de me reinventar, e quero fazer isso. Professor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Dentro de instantes estaremos de volta, claro, deixando o convite para você, amigo telespectador, amiga telespectadora. Permaneça conosco.
Estamos de volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje conversando com o Jorge Bittencourt, professor e consultor empresarial, diretor regional do Recomendo Business Network para a Flórida Central. Professor, o senhor falava sobre a questão do networking, que isso é muito importante, não falando nem pelo aspecto da terceirização, mas de uma parceirização. Existe essa questão da parceirização entre empresas, mas surge aquela questão, os profissionais que lidam no dia a dia dessas empresas, o que as empresas esperam desses profissionais que estarão retornando ao mercado de trabalho? No Brasil hoje nós temos um quadro muito complexo, mais de 14 milhões de desempregados. O que as empresas esperam, professor, essas empresas cada vez mais se modernizando, dos profissionais? Porque fala-se em inteligência emocional, fala-se em uma série de aspectos. Essa vai ser uma constante? O que o profissional pode antecipar, se preparar de que maneira para retornar ao mercado de uma maneira a acompanhar essa revolução tão grande, esse processo de parceirização tão intenso? Alan, a pergunta é excelente e parece pergunta de prova final, porque é uma pergunta muito complexa que demanda aí uma reflexão. As características, na minha opinião, né? Abertura para novas ideias. Então, eu acho que essa é uma característica essencial. Você está aberto para ouvir. Então, eu posso não concordar com você, Alan. Você fala uma coisa, eu não concordo, mas antes de dizer eu não concordo, eu digo, mas eu não tinha olhado sobre esse aspecto. Eu vou olhar. E você já olhou o meu? E a gente trocar, nesse momento de troca, você vai dormir com a minha ideia, eu vou dormir com a tua, e talvez no dia seguinte eu cresça, porque eu incorporei a minha capacidade de desenvolvimento intelectual, alguma coisa que eu não tinha acesso antes. Então, eu acho que essa é uma característica fundamental. A outra que eu disse agora há pouco é inovação. Fazer o mesmo do mesmo o tempo inteiro vai levar você a continuar ali na vala comum. O que vai destacar você do restante dos seus parceiros da empresa? É a capacidade de olhar além do que as pessoas estão olhando. Então, criar soluções geniais. Eu me lembro a coisa da ética. A gente fala, parece uma palavra assim, extremamente lugar comum, mas muito pouca gente utiliza isso de forma adequada. E ética não tem nada a ver com legislação, não tem nada a ver com lei. Tem a ver com aquilo que você internamente sabe que não pode fazer, mesmo que ninguém esteja vendo. Quando você é ético, quando você é cuidadoso com os outros, quando você é atencioso com as pessoas, quando você é carinhoso com as pessoas, você tem espaço de trabalho para sempre. Eu acho que as pessoas querem equipes dessa forma, éticas. E o último elemento, bom humor, meu amigo. Não tem mais espaço para o cara mal-humorado, para o cara que reclama de tudo, para o cara que diz que está quente, para o cara que diz que está frio, para o cara que diz que está ganhando um pouco, para o cara que diz que o chefe não dá alternativa. Gente, crie as alternativas e chegue lá para trabalhar com um sorriso estampado. Ajude seu parceiro. Se você conseguiu bater sua meta, vai ajudar os outros a bater, ao invés de dizer, tomara que ninguém bata porque eu vou aparecer sozinho na foto. Isso está completamente fora do horizonte do futuro, desse nosso horizonte profissional. Integração, essa coisa mesmo da cumplicidade. Então, se você conseguir reunir essas coisas numa pessoa, mesmo que não tenha um profundo conhecimento técnico, você vai encontrar espaço no mercado de trabalho. Eu tenho visto alguns movimentos na Europa, recentemente na China, como se chama, né, as novas gerações ali, tendo comportamentos diferentes. Você sabe, no Oriente há muito aquela questão do Japão, nós temos muito isso, trabalhar excessivamente, podemos assim dizer, grandes quantidades de hora por semana. E está surgindo uma nova ideia das empresas diminuírem a quantidade de horas trabalhadas para que o funcionário, porque as empresas estão percebendo que qualidade de vida do funcionário é importante para que a empresa tenha os seus próprios ganhos. Um funcionário feliz, como o senhor dizia, chegar sorrindo, cumprimentar todos, um funcionário feliz ele produz muito mais do que um funcionário ali sobrecarregado, estressado. Como é que o senhor vê essa movimentação do mercado para os próximos anos nesse desenvolvimento? De repente um cede, a empresa cede ali mais horas para o funcionário, mas um funcionário producente, muito feliz trabalhando. Como é que o senhor observa essa transformação, esse caminhar nesse sentido? Alan, eu acho que você falou as duas palavras que vão, enfim, que já estão aí colocadas e que a opção das empresas e das pessoas menor quantidade e maior qualidade. Eu fico imaginando
enfim, eu já cheguei a trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia, porque eu chegava da faculdade e ia produzir conteúdo para as aulas online, enfim, fazer consultoria nas empresas. E com certeza eu errei muito mais do que eu deveria quando eu já estava esgotado. Cada ser humano tem os seus limites, as suas potencialidades, as suas limitações, né? a sua capacidade de gerar resultados. Não é desculpa para dizer, não, a minha capacidade é menor, o meu limite é maior, eu vou ficar menos tempo. Não é isso. É você aumentar a sua capacidade de produção sem comprometer a qualidade do que você oferece. Porque o que é uma empresa? Qualquer uma. É a ligação de uma porção de insumos fornecidos pelas pessoas que participam. Então, você está aí sentado, eu vi a sua equipe trabalhar antes da gente começar o programa, e sem eles não teria ficado tão bem como ficou. Eles deram para você todos os insumos que você precisava para você fazer o programa acontecer. Então, se você pega essa tua equipe e leva ao limite do esgotamento, vai ficar alguma coisa errada, vai ficar aparecendo alguma coisa que não devia aparecer, o tempo, enfim, pode acontecer alguma coisa porque eles estão no limite deles. Então eu acredito que é o equilíbrio. Eu acho que aqui nos Estados Unidos a gente usa muito isso, balanced. É você equilibrar a sua capacidade de geração de resultados com a sua capacidade de gerar uma qualidade boa para você de tudo, de vida. Eu acho que as empresas devem perceber que cada um dos seus componentes tem características próprias e diferentes uma das outras, que eu não posso exigir de todo mundo a mesma coisa, nem no mesmo prazo de resposta, mas que eu posso, sim, equilibrar isso. Eu consigo melhorar algumas características das pessoas, dando incentivo, dando treinamento, dando apoio, ensinando. E aqueles que estão superando essas expectativas, estão dando mais do que os outros, ajudar, criar esse espírito de parceria, para eles ajudarem os seus colegas de trabalho, os seus parceiros de trabalho, a melhorar a performance, aí você vai ter um nível da empresa de alta qualidade. Professor Jorge, antes de caminharmos para o final da nossa entrevista, eu gostaria de encerrar o programa tranquilizando, digamos assim, é claro, tem que existir toda uma proatividade, o senhor falou muito bem, a transformação pessoal é muito importante em todo o processo de grandes transformações mundiais. Mas eu queria que o senhor falasse o seguinte, pegando essa mesma palavra, transformação, a transformação não necessariamente precisa significar uma catástrofe pessoal para profissionais, para cidadãos. As mudanças são velozes, mas, como o senhor disse muito bem, grandes mudanças acompanharam a história da humanidade, nós nos adaptamos e nós crescemos com ela. É essa visão que nós temos que ter referente ao futuro, professor? Acompanhar as mudanças sem ter desespero e temer o amanhã? Eu diria até um pouco mais. Eu diria que, além de acompanhar as mudanças no ambiente externo que eu não controlo, eu fazer as mudanças para me preparar para as novas mudanças. Porque se eu for atropelado por elas, eu vou ter, primeiro, um tempo necessário para entender o que aconteceu. Segundo, um outro tempo necessário para planejar essa mudança de comportamento. E depois um outro tempo para poder executar isso. Se, no entanto, eu estiver me preparando constantemente para as mudanças e nós sabemos em que caminhos elas estão indo, se eu sou um empresário, um executivo ou um profissional atento, eu não preciso ficar 24 horas ligado na televisão, no jornal, atento ao que está acontecendo com o meu mundo, o meu cliente. Eu acho que adaptar-se às mudanças e fazer mudanças, hein? Eu acho que você tem que fazer mudança o tempo inteiro. Professor, novamente foi um prazer recebê-lo aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Obrigado por orientar os nossos telespectadores, tirar um pouco de algumas místicas que às vezes acontecem, alguns receios da nossa audiência que são naturais também em períodos de transformações, como nós falávamos. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Esse processo todo que a gente fez aqui durante o programa só mostra que não existe espaço para acomodação. Caminhar para frente, olhando para frente, absorvendo a experiência do passado, é a grande receita do sucesso para o futuro. Estar aberto a novas ideias e querer fazer isso acontecer. Nós conversamos hoje aqui no programa Boa Vontade Entrevista com o Jorge Bittencourt, professor e consultor empresarial, diretor regional da Recomendo Business Network para a Flórida Central. E é claro, a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Siga aqui conosco na TV que faz bem a você.